Na última teleaula, você aprendeu várias coisas sobre o paquímetro. Viu a sua função, conheceu seus componentes e também alguns tipos de paquímetro. E hoje, eu vou aprender mais coisas sobre o paquímetro? Vai sim, Caio, porque o nosso estudo só vai ficar completo quando você aprender a ler e interpretar as medidas no paquímetro. Por isso, na teleaula de hoje, você vai ficar por dentro da leitura no sistema métrico e vai exercitar bastante a leitura de medidas com o paquímetro. Ó, lá na fábrica você mostra um paquímetro para qualquer um e todo mundo sabe para que serve. Agora, na hora de ler as medidas é que são elas. Ah, pois hoje você vai sair daqui sabendo ler e interpretar as medidas no sistema métrico. E você também. Fique atento, porque a nossa teleaula está começando. Tito, me empresta o seu paquímetro que eu tenho que medir essa peça. Claro que eu empresto. Assim eu aproveito e dou uma boa olhada como é que você faz a leitura da medida. Porque eu tô me embananando todo, Silvano. Calma, Tito. No começo é assim mesmo. Depois você pega a mãe e vê que é fácil. Me passa o paquímetro. Não, eu vou passar, mas com todo cuidado, porque o paquímetro, como todo instrumento de medição, é muito sensível. Ah, isso mesmo, então. Tô gostando de ver. Se a gente não cuidar do nosso material, quem é que vai cuidar, não é? É verdade. Pois bem, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar na escala auxiliar se o nônio tem 10, 20 ou 50 divisões. Ah, eu tô lembrado. A gente viu isso na última teleaula. Através do número de divisões do nônio, a gente descobre a resolução. Que é a menor medida que o instrumento oferece. Olha aqui. Nesse caso, logo abaixo da escala fixa, a gente pode ver que a escala de nônio tem 10 divisões. Negócio fechado, hein? Ó, quando é que eu passo aqui pra pegar as peças? O pessoal da empresa tem pressa, hein, Ananias? Tudo bem, Vitorino. Pode deixar que no começo da semana que vem eu te entrego as peças iguaizinhas a esse desenho. Ó, iguaizinho, ó. Eu sei que tá tudo marcado aí as medidas da peça, mas é melhor a gente conferir tudo de novo, né? Ih, mas como é que é esse negócio de nônio mesmo? Tudo bem. Pode deixar que eu explico. Me empresta aqui, ó. Olha, esse aqui é um nônio com 10 divisões. Para não ter erro, nós vamos fazer a leitura passo a passo, tá certo? Ah, eu acho bom, porque assim eu vou refrescando a minha memória. Olha aqui, ó. Vamos fazer a leitura com nônio com 10 divisões. Na escala fixa do paquímetro, a de cima, a leitura feita antes do zero do nônio é a leitura em milímetros. No nosso caso, o primeiro traço antes do zero corresponde a 1 milímetro. Depois, a gente tem que contar os traços do nônio até um deles casar direitinho com um traço da escala fixa. Veja que aqui, o terceiro traço do nônio parece continuação do traço da escala fixa. Então ele representa 3/10 de milímetro. Aí é só somar o 1 milímetro da leitura da escala fixa com os 3/10 de milímetro da leitura do nônio, que temos a leitura final da medida que é 1 milímetro e 3/10. Ô Sofia, eu achei que a leitura no sistema métrico fosse um troço muito mais complicado. Não é muito não, mas para entender mesmo, a melhor coisa é praticar. Eu vou colocar umas medidas aleatoriamente para você praticar a leitura. Vamos lá. Bom, deixa eu ver. Antes do zero do nônio, aparece o 19 na escala fixa. Então temos 19 milímetros. Agora, o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o quarto traço. Então temos 4/10 de milímetro. Somando com os 19, temos uma leitura igual a 19 milímetros e 4/10. Muito bem. E agora, o que você está lendo? 13 milímetros na escala fixa. O quinto traço do nônio é o que coincide com o traço da escala fixa. Então, 13 mais 5/10 de milímetro é igual a 13 milímetros e 5/10. Ô Silva, o que é esses 5 centésimos de milímetro aqui, ó, que tá nesse paquímetro? Esses 5 centésimos de milímetro significam que o nônio desse paquímetro tem 20 divisões. Como assim? Eu não entendi. Titão, fique esperto, a gente já viu isso. Vamos puxar pela sua memória? A resolução desse paquímetro é igual a 1 milímetro sobre 20 divisões. Fazendo as contas, a gente vê que a menor medida que esse paquímetro oferece é de 5 centésimos de milímetro. Ah, agora eu me lembrei. Mas como é feita a leitura quando o paquímetro tem um nônio de 20 divisões? Isso a gente vai ver já. Veja qual é a largura dessa peça. Não esquece, hein, Tito? Nônio de 20 divisões. Nônio
de 20 divisões. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver como eu vou fazer essa leitura. Bom, antes do 0 do nônio, eu vejo o 73 na escala fixa. Agora deixa eu ver qual o traço do nônio que coincide com um traço da escala fixa. Deixa eu ver... o 6,5 ou os 65 centésimos de milímetro. Então a leitura final da largura da peça é 73 milímetros e 65 centésimos. Puxa vida, quanto tempo eu não fazia leitura de medida com o paquímetro. Mas deu para perceber que você entende das coisas, viu? Eu me animei, viu, Ananias? Me animei. Pô, mas peraí, como é que se faz a leitura quando o nônio tem 20 divisões? Olha, eu tenho aqui um paquímetro com um nônio com 20 divisões. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a leitura dessa peça aqui, tá certo? Essa aqui também vai, ó. Tá certo. Vamos fazer a leitura das duas peças, mas vamos começar por essa aqui, ó. E aí, Vitorino? Quanto é que deu a medida? Peraí, deixa eu botar meu óculos aqui. Na escala fixa, antes do 0 do nônio, aparece o terceiro traço, ou 3 milímetros. E o traço do nônio, que coincide com o traço da escala fixa, é o 6,5. Ou melhor, 65 centésimos de milímetro. Então, a largura da peça é 3 milímetros e 65 centésimos. E essa outra medida? Nessa eu posso ler 17 milímetros na escala fixa e 45 centésimos de milímetro na escala auxiliar, que é onde o traço do nônio coincide com o da escala fixa. Então, 17 milímetros e 45 centésimos é a leitura final da medida. Bom, Caio, agora a gente vai ver como fica a leitura com o nônio com 50 divisões. A primeira coisa a lembrar é que no paquímetro com nônio com 50 divisões vai estar marcado 2 centésimos de milímetro. Que é a menor medida que o paquímetro pode oferecer, né? Isso mesmo, é a resolução. E a resolução, ela é igual a 1 milímetro pelas 50 divisões, que é igual a 2 centésimos de milímetro. E qual é a primeira leitura que a gente pode fazer, Sofia? A gente pode fazer a leitura do diâmetro dessa peça aqui. O diâmetro é esse aqui. Pronto. Antes do 0 do nônio, a gente vai ler 68 milímetros na escala fixa. Agora, vamos procurar o traço do nônio que se encaixe direitinho com algum traço da escala fixa. Com atenção, porque agora são 50 traços. O traço que coincide é o primeiro depois do 3. Então, temos 32 centésimos de milímetro. 68 milímetros mais 32 centésimos de milímetro dá 68 milímetros e 32 centésimos, que é a leitura final. Ô Silva, eu tô com um problema na leitura desse paquímetro ainda. O que foi, Titão? Bom, se o traço do nônio que coincide com a escala fixa é o primeiro depois do 3, por que a gente lê 32 centésimos de milímetro? Eu te explico rapidinho. Vamos fazer uma outra leitura qualquer nesse paquímetro, certo? Pronto. Aqui, por exemplo, na escala fixa, a gente já lê 17 milímetros. O traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o terceiro depois do 5. Repare que entre o 5 e o 6 existem 5 divisões. Então, cada uma delas, ou cada traço, vale 2 centésimos de milímetro. Agora eu entendi. Quer dizer que a leitura correta aqui é 17 milímetros e 56 centésimos, é isso? Exatamente. Então, agora, Tito, leia essa outra medida aqui. Bom, deixa eu ver. Antes do 0 do nônio, temos 40 milímetros. O traço do nônio que coincide com o da escala fixa é 4 depois do 4. Então a leitura correta é 40 milímetros e 48 centésimos. Mas você vê como é que são as coisas, hein, Ananias? Eu vim aqui fazer um pedido e acabei relembrando a leitura do paquímetro com 10, 20 e 50 divisões. Mas essas coisas, se a gente não praticar, a gente esquece mesmo. É mesmo, hein? Ananias, tchau. Semana que vem eu tô de volta. Tá bom. Tchau, Vitorino. E se a gente praticar um pouquinho só a leitura do paquímetro no sistema métrico, a gente não esquece nunca mais. Vamos lá? Aqui, com nônio de 20 divisões, o traço que coincide com a escala fixa é o 0.
E antes dele, na escala fixa, temos o 3. Então, 3 milímetros é a leitura correta. Aqui, antes do zero do nônio, temos 32 na escala fixa. O nônio tem 20 divisões e o traço que coincide com o traço da escala fixa é o 7º. Então, 32 milímetros e 70 centésimos é a leitura correta. Nessa medida, com um nônio de 20 divisões, o número que aparece antes do zero do nônio é o 0. E o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o 35. Então, 35 centésimos de milímetro é a leitura correta. Cuidando bem do material, isso mesmo. Mas eu quero que você dê uma chegadinha aqui para ver se você já consegue fazer a leitura de algumas medidas. Deixa comigo. Bom, aqui nessa primeira medida nós temos o nônio com 50 divisões. O número que aparece antes do zero do nônio na escala fixa é o 15. O traço do nônio que coincide com 1 da escala fixa é o primeiro depois do zero. Então, 15 milímetros e 2 centésimos é a leitura correta. E essa medida de baixo? Nônio com 50 divisões. O número da escala fixa antes do zero do nônio é o 93. E o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa é o primeiro antes dos 50. Então, 93 milímetros e 48 centésimos é a leitura correta. Muito bom, Caio. Agora só falta uma leitura. Nônio com 50 divisões ou 2 centésimos de milímetro de resolução. 55 é o que a gente vê antes do zero do nônio. E o traço do nônio que coincide com um traço da escala fixa é o primeiro depois do 5. Então, 55 milímetros e 52 centésimos é a leitura correta. Puxa, muito bom, Caio. Dá pra ver que você prestou muita atenção na nossa teleaula de hoje. E você? Perdeu alguma coisa? Para descobrir, só ficando de olho na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a ler e interpretar medidas com escala em milímetros e nônio com 10 divisões. Aprendeu também a ler e interpretar medida com escala em milímetros e nônio com 20 divisões. E nônio com 50 divisões. E, finalmente, você praticou bastante a leitura no sistema métrico. Praticar. Tá aí uma palavra-chave quando se trata de leitura de medidas. Por que é que você não dá uma bela revisada em tudo que aprendeu hoje e faz os exercícios que estão aí no seu livro de estudos, né? Não deixa a peteca cair, porque na próxima teleaula tem mais leitura de medidas. Até lá.